Olá, boa tarde a você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. O mercado do boi a gente tem percebido aí está bastante frouxo, sem força para buscar novas altas na arroba, e agora a gente começa a perceber também que o próprio mercado de carne bovina também está patinando. E é sobre essas questões que a gente conversa agora com Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por você nos atender e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Aproveito para te desejar um ótimo ano novo e começo te perguntando o que está acontecendo com o mercado, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer participar e desejar a todos aí também um excelente 2023, que seja um ótimo ano para todos nós, né? O mercado do boi realmente está frouxo, a gente já sente uma pressão de queda mais expressiva em alguns estados do país. Temos negócios abaixo da referência média acontecendo de uma maneira corriqueira no Mato Grosso, Tocantins, Rondônia também com preços em queda no decorrer dessa semana. E isso é um sintoma, primeiro, das escalas de abate que hoje estão mais confortáveis no mercado brasileiro. Os frigoríficos conseguiram uma boa frente de escala. E depois também da queda nos preços do atacado. A gente abre 2023 com preços de carne bastante fragilizados, com preços aí que são indicativos importantes em relação às decisões da indústria na compra de gado. Bom, então vamos por partes. Escalas dos frigoríficos, em média de que tamanho, Fernando? Estamos falando de uma frente de 7 dias úteis em média, umas regiões um pouco acima disso, outras regiões um pouco abaixo. Mas, de qualquer forma, isso permite que o frigorífico tenha uma certa prudência na hora de negociar, né? Ele não precisa, não vê a necessidade de uma agressividade maior na compra de gado, e isso tem moldado as negociações nesse início de ano, nesse comecinho de ano. A gente já percebe aí um mercado cadenciado por esse ritmo de compra dos frigoríficos, por mais que o pecuarista tenha uma boa capacidade de retenção nesse momento. Quem está dando as cartas no mercado é a indústria. Pois é, e você citou algumas regiões onde a arroba já começa a ficar pressionada. Como é que é essa pressão? É pressão de correção ou é pressão de mudança de patamar mesmo de preço, Fernando? Mudança de patamar realmente. A gente já percebe, por exemplo, no mercado de Rondônia, os preços caíram de 255, tivemos alguns negócios a 255 nessa semana, para 250. Para 245. Então o mercado já tem uma queda de preços mais pronunciada nessas regiões. Tocantins a mesma coisa, a gente já percebe um movimento de queda acontecendo no mercado tocantinense. Mato Grosso também, Mato Grosso já tem praças que caíram R$3, R$4 aí nos últimos dias, muito em função desse ambiente que nós estamos vendo aí apesar das passagens em boas condições, há um bom volume sendo ofertado, e também nós percebemos, aí há evidências realmente de que os preços da carne estão moldando essas decisões aí da indústria em função dessa forte queda dos preços. Como é que está em São Paulo por enquanto, Fernando? Em São Paulo, as negociações têm se mantido aí na média de R$280. Um outro negócio diferenciado acima desse patamar, mas em média as negociações estão acontecendo a 280, não está saindo muito disso. O que assusta realmente é a queda dos preços da carne. Nós percebemos aí o corte traseiro, por exemplo, trabalhando abaixo de R$20 o quilo. Era um preço que a gente não via há muito tempo em São Paulo, corte traseiro abaixo de R$20. Então, realmente, nós estamos num momento de forte pressão aí nos preços da carne, que também contribui realmente para esse movimento da indústria de baixar preços na compra de gado. Então tá, de um lado a gente tem os frigoríficos com facilidade de aumentar escalas de abate, de outro a carne no atacado pressionada no mercado interno. Você citou aí o corte traseiro. Na média, o boi casado, como é que está sendo negociado, Fernando? Em média, R$17,50 aí, então 17 a 17,50 nós temos indicação de preço para boi casado. Realmente é uma cotação bem abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver nos últimos meses, né? Mas isso vai muito em linha com essa nova realidade que nós vamos conviver no mercado brasileiro em 2023,
em que haverá um maior volume de oferta de gado gordo, vai ter uma maior disponibilidade de derivados do abate aqui no mercado brasileiro. Então, tudo isso contribui realmente para esse movimento de pressão que a gente tem aí pela frente. Vamos analisar só essa pressão no mercado de carnes nesse momento. O que justifica essa pressão, Fernando? O que está acontecendo? Bom, temos dois fatores muito interessantes aí para considerar. Primeiro, a gente está naquela época do ano em que a população, no geral, ela está mais descapitalizada. Nós temos aí uma série de despesas inerentes a esse período que acabam impactando nas decisões do consumidor. A compra do material escolar, IPTU, IPVA, todas essas despesas inerentes a esse período fazem com que a população acabe optando por produtos que causem menor impacto na renda. É aí que a carne de frango volta a ganhar destaque na mesa da população brasileira, é aí que o ovo volta a ganhar destaque. Então, nesse período, tradicionalmente, nós evidenciamos um aumento do consumo de proteínas aí mais acessíveis, tá? Outro aspecto que é interessante para nós pontuarmos é que os frigoríficos abrem esse ano com estoques confortáveis, estoques de carne bem posicionados. Assim como o varejo também atravessou o ano, aí vem com esse início de ano estocado. Então, isso acaba impactando nessa formação de preço. É por conta disso que nós estamos vendo os preços da carne em queda nesse momento. E quando você tem uma carne, o preço da carne em queda é um desestímulo à compra de animais, certo? Ou pelo menos que os frigoríficos paguem preços elevados pelos animais. Exatamente isso. Estoque cheio, escala longa, tradicionalmente vai fazer com que o frigorífico coloque o pé no freio na compra de gado. Historicamente, assim, o frigorífico não atua de uma maneira agressiva nesse tipo de ambiente, tá? Ele vai tentar enxugar esse estoque, fazer com que os preços da carne voltem a subir, para aí sim ter condições de pagar mais para essa arroba do boi gordo, caso seja necessário. Tá? Então, historicamente, esse tipo de ambiente, ele aumenta muito a propensão de queda dos preços. Bom, então o cenário não é promissor para preço, pelo menos por enquanto, Fernando, porque a gente tem um mercado interno patinando, tem uma oferta que está chegando, mesmo que contida aí, enfim, pelas pastagens tal, administrada aí pelas pastagens, mas está chegando. E ainda uma exportação que não mostrou recuperação ainda, certo? O fluxo exportador, quem nos acompanha aqui, não se engane, a exportação brasileira ela vai ser muito positiva esse ano. O Brasil deve aí ficar próximo do recorde de embarque no passado. Deve exportar em torno de 3,3 milhões de toneladas em equivalente carcaça esse ano, mas o grande problema não é esse. O grande problema é que realmente nós vamos conviver com um maior volume de oferta em 2023. Então, por mais que as exportações vão bem, e elas realmente devem ser muito positivas em 2023, precisa realmente de algum elemento novo para justificar altas mais consistentes do preço da arroba. Precisaria, por exemplo, de uma desvalorização cambial muito agressiva, que levaria os frigoríficos exportadores a atuar de uma maneira mais contundente no mercado. Precisaria, por exemplo, de um aumento expressivo dos preços pagos pela tonelada da carne bovina, como a gente viu no ano passado, que chegamos a ter picos de preço aí de $8.000 a tonelada da carne bovina brasileira. Então precisa realmente de um fator novo para fazer com que a arroba do boi gordo tenha espaço para movimentos mais consistentes e altos. E lógico, de uma demanda doméstica fortalecida, que vai além desse Auxílio Brasil, desse auxílio na casa dos R$600, precisa de solidez realmente, criação de emprego, avanço da renda, para que o setor encontre um novo ponto de equilíbrio para comportar essa maior disponibilidade de oferta aí que vai estar presente no mercado em 2023. Se não acontecer nada de diferente, qual é a tendência para os preços, na sua opinião, em 2023? Olha, o viés realmente é de queda das cotações para esse ano. Nós temos que lembrar o seguinte: pecuária é uma atividade de ciclo longo. Então, os investimentos que foram realizados pelo pecuarista lá em 2019, 2020 e 2021, agora eles efetivamente estão sendo traduzidos em aumento de capacidade produtiva. Ano passado a gente já sentia isso, uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro, os animais de reposição mais presentes aí no mercado. Então tudo isso contribui para que efetivamente haja também um maior descarte de matrizes.
Os preços de reposição começaram a cair de uma maneira bem contundente e isso leva o pecuarista aí a atuar de uma maneira mais contundente no descarte. Então, efetivamente, esse ano nós vamos ver aí um aumento, a nossa estimativa aqui de abate, para vocês terem ideia, é de 33,6 milhões de cabeças em 2023, ante um abate aí de 32 milhões de cabeças em 2022. Então, tem um crescimento importante do volume de animais abatidos no decorrer desse ano. Tá? Então, isso vai ser traduzido em uma maior disponibilidade interna de carne bovina e dos demais derivados do abate. Pois é. Daí, essa disponibilidade interna aí de carne, a gente viu que isso já afetou o atacado, mas já chega no varejo, Fernando, o varejo já diminui o preço da carne a ponto de estimular o consumo aí, que é uma das possibilidades de pelo menos sustentação aí dos preços? Mais discretamente, tá? A gente precisa lembrar também que os movimentos do varejo, eles costumam acontecer de uma maneira um pouco mais arrastada. Tá? As quedas de preço, elas demoram a acontecer no mercado varejista pela característica do setor. Então nós vamos ver a queda dos preços da carne, ela vai acontecer no varejo, mas não na mesma velocidade que ela acontece no atacado. Pois é, um começo de ano então complicado aí para o setor, é isso, Fernando? Como é que qual é a dica que você daria para o pecuarista que está nos ouvindo nesse momento? Bom, nós temos uma perspectiva, principalmente para o segundo trimestre, que é o período de auge da safra de boi gordo, nós temos uma perspectiva que os preços tendem a acentuar o movimento de queda nesse período. Então, um conselho muito bom que nós podemos oferecer é que nós temos aí ótimas ferramentas de proteção disponíveis no mercado para que o pecuarista consiga garantir a rentabilidade dele do negócio, tendo essa percepção que o mercado será baixista. Claro, né? Salvo alguma ocorrência muito diferente no decorrer do ano, algum fator relacionado à demanda acabe alterando esse prognóstico de mercado. Mas, de qualquer forma, tendo essa percepção do mercado mais baixista para o segundo trimestre, aumenta essa possibilidade de adoção bem sucedida dessas ferramentas de proteção que nós temos hoje. Seja o uso de opções, seja o uso aí das ferramentas disponíveis na B3 mesmo, para garantir o melhor resultado possível do negócio. Portanto, fique atento, você pecuarista, vai entender como funciona, como participar como utilizar essas ferramentas. Você que ainda não usa, precisa aí se inteirar do assunto, se inteirar do tema e, obviamente, evitar os contratempos que podem acontecer em relação aos preços da arroba ao longo do ano. Então, fique atento. Essa é a dica do Fernando e mais do que ficar atento, aproveite oportunidades para se proteger, certo, Fernando? Exatamente isso. É a metáfora do seguro, né? Quando a gente trabalha com opções, o que a gente usa muito é a metáfora do seguro realmente. Você está se protegendo caso você não espera bater o carro quando você contrata o sinistro, contrata o seguro. Mas se o sinistro acontecer, você está lá protegido, garantiu aí o seu bem. Então, é mais ou menos por aí. Tem que buscar essas ferramentas de proteção, tem que adotar elas no dia a dia para garantir uma melhor rentabilidade. Boa, Fernando. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço. Um prazer participar e até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações. Fernando não está muito animado com esse mercado, não. Preço da carne no atacado pressionado, ele disse que fazia tempo que não via os cortes de traseiro abaixo de R$20, o boi casado abaixo dos 18, ele falou em R$17,50, R$17. Isso tudo é consequência de um estoque do ano passado, mais a concorrência das proteínas alternativas aí que estão mais baratas e acabam tendo a preferência do consumidor, principalmente nesse momento em que as contas estão chegando e o salário está curto. Então, em plena primeira quinzena de mês, a gente está vendo aí um recuo nas cotações da carne bovina. E isso, óbvio, reflete na intenção do frigorífico de pagar pela arroba.
Se ele está vendo a carne pressionada, ele vai também pressionar a arroba, e é isso que está acontecendo de uma maneira geral. Como descreveu aqui o Fernando Henrique Iglesias, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, são todos estados que têm aí já uma pressão consolidada nas cotações. Aqui em São Paulo, mantendo ali os 280, 290 reais, mas até quando a gente não sabe. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado reagindo um pouquinho. Fevereiro 282,55, uma alta de 0,04%. Março 280,55, 0,38%. Abril R$ 278,10, alta de 0,38% também. Indicador CPEA, depois de cair bastante, trabalhar ali na casa dos 270, voltou ontem a subir, subiu forte, 5,76% de alta, a R$ 287,50. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques, e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.